Está começando mais um episódio do podcast Indústria do Futuro, podcast que ajuda as indústrias a serem mais eficientes, abordando temas sobre a inovação e a inteligência artificial. Hoje quem vai falar com a gente é o Rodrigo Monteiro, que é gerente técnico de aplicação aqui na iSystems e que está com a gente há mais de 10 anos. Oi, Rodrigo, seja bem-vindo. Bom ter você aqui com a gente. Olá, Nígia, obrigado. Vamos lá, Rodrigo. Queria começar pedindo para você falar um pouco de você, contando sua trajetória, de como você chegou até aqui, por favor. Beleza. Minha trajetória na Cisco começou há bastante tempo já. Como você comentou, eu estou há mais de 10 anos. Fiz uma carreira passando por algumas áreas, né? Desde a área de pesquisa e desenvolvimento, depois passando pela área de aplicação, né? Do nosso software, do Leaf, e agora englobando também algumas atividades da área de pré-vendas, aí, de qualificação dos projetos, né? Eu sou formado em engenharia química na Unicamp, né? Então eu trouxe esse conhecimento aí da área de processos, né? Do conhecimento dos processos industriais para aplicação do controle, né? E durante essa minha carreira na iSystems eu consegui desenvolver uma experiência bem legal em todo o processo, né? Da implementação de um controle avançado de processos como o Leaf, principalmente focado na indústria, né? Então, desde a concepção do próprio software, depois na análise, né, de projetos, de processos para identificar as oportunidades de melhoria, na aplicação, né, e finalmente ali na parte de coleta dos resultados, né? Então, essa experiência aí que eu tive possibilitou aí atuar em todas essas áreas, né? Trazer um pouquinho aí para vocês hoje. Excelente, então compartilha com a gente aí um pouco, tenho certeza que todo mundo que ouvir vai aprender um pouco com você, Rodrigo. Bom, a conversa de hoje é sobre o setor de cimentos. Então, muita gente aqui que vai ouvir é do setor, mas muita gente também não é. Então, por favor, faz um panorama para a gente de como funciona na prática aí a produção do cimento que a gente usa. De maneira geral, o processo de cimento ele é relativamente simples de se entender, as operações unitárias que existem nele, mas ele é muito complexo para você se otimizar e ter uma performance sempre excelente, né? Ele é simples de uma maneira geral porque é basicamente o conjunto de rochas e matérias-primas que são selecionadas de acordo com a sua composição química, né? Calcário, aí depende muito da região que você está trabalhando, né? Então, diversas regiões diferentes vão ter solos diferentes, então isso é muito importante nessa análise para você entender o que você quer e também qual tipo de cimento você vai produzir ali no final. Então, basicamente, você vai coletar essa matéria-prima, adicionar alguns outros aditivos químicos ou outros aditivos naturais que você pode ter, e são diversos tipos, né, que são utilizados na indústria, e você vai primeiro moer todo esse material, né? Então, você tem materiais sólidos ali com uma granulometria muito grande, então você moe, transforma eles numa granulometria mais igual. Então, você cria o que a gente chama dessa farinha, né? Que é essa primeira mistura ali das matérias-primas moídas numa determinada composição, que ela vai ser alimentada no forno de clinker, né? Que é o grande coração de uma indústria de cimentos, que é onde você vai aquecer a altíssimas temperaturas, né? Então, os combustíveis também é um mix, então aí já começa a gente entender um pouquinho da complexidade, né? Você tem um mix de matérias-primas diferenciadas e um mix de combustíveis também bem diferenciados. Você pode queimar os combustíveis clássicos, né? Às vezes, hoje é pouco utilizado, mas óleo, o carvão, o coque, né? São os principais combustíveis, mas você tem hoje não, há um bom tempo, é um setor que sempre traz inovações nessa questão para melhorar a eficiência. Então, temos combustíveis alternativos, que daí são os mais diversos. Então, restos de madeira, de outras indústrias, pneu, ou outros restos, né, que a gente pode considerar que não tem valor para as indústrias, né, são restos de processos produtivos que são utilizados como combustíveis, né, e algumas vezes esses materiais eles até agregam também alguns componentes a mais ali na matéria do cimento. Você passa por esse processo de aquecimento, né, num forno, são fornos enormes, às vezes 100 metros de comprimento. Na saída, você tem o que é chamado de clinker, né, que é a matéria-prima do cimento ali que a gente tem. Esse clinker, né, que já é esse conjunto de rochas e materiais moídos e aquecidos, ele também vai passar por um processo de resfriamento após o forno, né, para você baixar essa temperatura, mudar ali as características físico-químicas, e por final por um outro processo de moagem, que daí você vai chegar ali na granulometria e nas
condições ali químicas, físico-químicas, finais do cimento que a gente conhece ali no final, que vai chegar para a gente no nosso saco, né? Então, basicamente, você moer essas matérias-primas, você aquece elas, muda a composição com calor, e depois você chega ali um ajuste final de granulometria e de condições. Então, de maneira geral, é um processo fácil de entender, né? Mas os detalhes dele, de como você fazer esses aquecimentos, de como você levar essas operações unitárias, que deixa ele tão complexo e desafiador. É complexo em partes, né? Cada etapa, cada processo tem a sua complexidade, né? Exatamente. E aí, Rodrigo, pensando no avanço que o setor de cimentos já teve até então e ainda vai ter, a gente sabe disso, com essa orientação de indústria 4.0, quais são os principais desafios que o setor apresenta? Olha, o setor de cimentos é um setor que tem, comparado com outros, né, já tem um avanço considerável na indústria 4.0, né? Já existem, por conta do processo ser muito similar, é o mesmo, né? Você produz sempre de uma mesma maneira, claro, tem essas especificidades, mas é um processo muito conhecido, né? Há muito tempo, é uma indústria que está aí há muitos anos, 30, 40 anos de processos, você tem um conhecimento muito grande sobre como executá-lo. Então, existem já algumas soluções, foi sempre buscado um avanço na fase principalmente de indústria, vamos chamar de 3.0, né, na parte de controle, de instrumentação, porque são processos que operam a altíssimas temperaturas, a mais de 1.000 graus de temperatura, então até uma questão de segurança, sempre foi investido muita pesquisa nesse setor, né? Então, comparado com outras indústrias que a gente tem, ele tem um nível de conhecimento, de automação já que aproxima ele da indústria 4.0. Né? O grande desafio hoje, né, para dar esse salto, é justamente você buscar esse a mais de eficiência, né? Porque por conta de já ser um setor que tem um conhecimento muito grande, já tem uma estrutura, né, uma base muito interessante de automação e dados, né, e conhecimento, acaba sendo um setor de certa forma conservador, né? Porque é algo que já funciona há muito tempo, né? Ele já tem um controles e estratégias que funcionam há muito tempo. Então, você buscar esse algo a mais, você conseguir, digamos assim, de uma maneira, o mato já não está muito alto, né? Você já evoluiu muito em nível de eficiência de processo. Então, você buscar esse a mais, aí que você necessita de uma tecnologia mais disruptiva, algo novo para o setor, que traga uma abordagem um pouco diferente, né? Em termos de tecnologia, utilizar esse dado, né, de uma maneira nova. Então, hoje, o grande avanço computacional que a gente teve nos últimos anos, que começa a permitir a você olhar para uma quantidade de dados maior, de você olhar para mais coisas ao mesmo tempo e conseguir desenvolver estratégias mais eficientes, né? Então, é uma vantagem, digamos, desse setor comparado a outros, de já ter esses dados, de já ter esse conhecimento, de já ter essa cultura de automatização, de entender que a automatização de processos é importante, mas, ao mesmo tempo, isso leva também a algum conservadorismo que acaba deixando aquela situação meio confortável, né? De não querer inovar ou de ter uma resistência um pouco maior para alguns tipos de inovação, né? Então, esse eu vejo que é o grande desafio, de ficar se equilibrando, né, em coisas que já funcionam muito bem, você ter uma base muito sólida e você trazer algo a mais, trazer algo agregador. Então, aí esse trabalho que a gente desenvolve aqui com o LIF. Perfeito. Talvez isso que você traz como resistência possa até, em um primeiro momento, ser apresentado como uma desconfiança, né? Será que a inserção da inteligência artificial realmente vai fazer a gente ir além dos resultados, né? Imagino que seja esse pensamento. Exatamente. E aí, ainda falando dos desafios, né? Então, a gente tem essas especificidades de cada etapa do processo, e essa complexidade de variações de matéria-prima, né? E o que mais você enxerga assim como desafio? Então, hoje, né, sempre foi algo também muito em alta no setor, porque é um setor que utiliza, né, como eu comentei aqui, combustíveis fósseis, com uma demanda energética muito grande, de energia elétrica também, mas principalmente ali na parte do forno, né, que eu comentei, o coração, você queima muitos combustíveis, uma quantidade muito alta, porque você trabalha em temperaturas de
1.200, 1.300, quase 1.500 graus. Então, uma quantidade e combustíveis, né, de matéria fóssil que são muito poluentes, né? Então, sempre foi algo que esteve atrelado ao setor, essa preocupação com segurança e sustentabilidade, né? Então, essa questão de você cuidar dos poluentes, né, dos gases. E nos últimos anos, né, a gente está vendo o ESG como algo muito para todo mundo, né? Uma preocupação muito grande com o meio ambiente, né? Então, as regulações governamentais cresceram muito, né, na questão de emissão de particulados, de composição de gases ali, de saída dos processos químicos, e a proximidade, né, de as cidades começaram a crescer, então algumas unidades que eram mais afastadas começaram a ficar próximas de cidades, então você tem uma aquisição ainda maior, e começou a se ver mais valor nisso também, né, crédito de carbono, algumas mudanças ali gerais da nossa sociedade impactaram muito o setor, porque já existia essa preocupação, mas muito mais voltada à qualidade do processo, né? Porque é um processo mais eficiente, ele vai poluir mesmo, você vai consumir melhor ali os gases, então você não vai ter emissão de CO, que é um particulado muito complicado, você vai ter CO2, que é um pouco menos pior, etc. Mas agora verificou-se que isso pode ser um potencial de ganho, né? Você controlar essas emissões, além da própria eficiência, você tem um ganho de uma maneira, para o meio ambiente, né, e até um ganho de marca, né? Então, as empresas estão se preocupando em ser verdes, né? Essa marca de ser verde. Então, o grande foco é nesse controle de emissão de particulados, se preocupar com gases do efeito estufa, né? E isso daí só se consegue com um avanço nessas tecnologias, né? Com melhor controle, uma melhor eficiência do seu processo, que aí você vai conseguir ter uma eficiência maior e aí você consegue controlar melhor essas emissões sem perder, claro, a sua produtividade, né? Porque antes existia um pouco dessa dualidade, né? Entre um pouco de eficiência, produtividade, custos. Hoje está tudo muito atrelado, né? Você não consegue ter uma produtividade boa, ter custos controlados, ter uma eficiência se você não se preocupar com essa questão ambiental. Então, acho que é um novo, não digo novo desafio, mas talvez num grau maior, é um desafio que está se apresentando para o setor. É um bom desafio, né? E um desafio excelente. Maravilha, maravilha. E aí, entrando um pouco diretamente na tecnologia, Rodrigo, como é que ela impacta os resultados? Então, você já falou que é uma indústria bastante avançada em termos de organização, né, de dados e de tecnologia como um todo, mas aí agora falando especificamente do LIF, né, que é mais do que um controle avançado, que é o controle inteligente, justamente porque usa a inteligência artificial aí para controlar e parametrizar melhor os processos. Que na prática, assim, ele impacta. O que você vê de mudança? Olha, a grande mudança, né, a grande novidade, né, que o LIF com a inteligência artificial traz para o setor é justamente conseguir utilizar esses dados, unir essas quantidade de informações de uma maneira mais eficiente, né, de uma maneira mais automática e mais inteligente, né, na operação. Então, com a quantidade, né, as novas tecnologias de sensoriamento, então sensores mais robustos, mais precisos, sensores por exemplo, de analisadores de gases online, todas essas informações foram evoluindo muito ao longo do tempo e hoje gerou um volume muito grande de dados. Hoje, muitas dessas decisões acabam ficando na mão da operação, da engenharia de processos, de analisar esses dados e conseguir tomar as melhores ações, né? Não tanto na parte só do controle, que a gente chama do controle regulatório, né? Que é aquele controle de atingir os set points, né? De chegar onde você quer, que normalmente é dado por essas equipes, né? De operação e processo, mas principalmente você achar qual que era o melhor ponto de operação. Né? Então, essa que é a defasagem, por mais que todo o conhecimento do setor, né, é muito grande, então existem muitas tecnologias que funcionam muito bem para essa parte de chegar no set point, estabilizar o processo, você buscar melhores patamares, você está sempre otimizando as mudanças, né, como eu comentei, existe muita mudança de matéria-prima, de condição, de processo, então você entender essas mudanças e se adaptar a elas de uma maneira automática, inteligente, é o grande potencial que ele traz. Né, ele consegue avaliar por ele ser multivariável, observar várias variáveis ao mesmo tempo, ele consegue trazer isso e atuar sempre da maneira mais assertiva, sempre buscando o melhor ponto de operação. Você entender que tem momentos que seu processo teve um distúrbio ali, entrou uma matéria-prima
com uma condição química diferente, com uma qualidade um pouco diferente, eu não vou conseguir produzir a mesma quantidade que eu produzia antes. Então, eu vou ter que reduzir a produção. Muitas vezes é uma atuação contraintuitiva para a operação, né? Porque a operação está buscando sempre ali os melhores ganhos, maior produtividade, e é muito difícil para um ser humano analisar esse trade-off, né? Eu vou reduzir 1% na minha alimentação porque eu vou conseguir economizar combustível, porque eu estou numa determinada condição, e aí eu vou ter uma eficiência maior. É muito difícil você fazer isso 24/7, 30 dias por mês, o tempo todo, com alguém ali na frente. Então, o Leaf, ele entra com esse know-how, né, da gente pegar esse conhecimento, né? Eu gosto de uma frase que a gente usa muito aqui, que é pegar a melhor operação e padronizar ela. Então, pegar a melhor equipe de operação, seu melhor operador, seu melhor engenheiro de processos, pegar o conhecimento dele, a inteligência dele, a gente colocar dentro da máquina para fazer isso o tempo todo. Então, ele não vai estar de folga, ele não vai estar de férias, ele não vai estar cansado no final do turno, então ele vai estar sempre prestando atenção e sempre buscando esses melhores patamares, né? A forma que o Leaf consegue utilizar a inteligência artificial e utilizar todo esse know-how que o setor tem, né, para dentro. Então, às vezes você tem aquela resistência que eu comentei no começo, né, de, poxa, mas a gente conhece tanto o nosso processo, a gente tem ferramentas muito eficientes, o que vai trazer a mais? É justamente pegar todo esse know-how, é muito mais fácil de trabalhar, né? Você já tem essa base, então a gente não precisa reinventar a roda, né, o tempo todo. A gente já tem todo esse conhecimento e a gente consegue agregar um a mais ali com a inteligência artificial para buscar esses novos patamares, esses desafios que mudam muito, né? Então, a questão da versatilidade é algo que a inteligência artificial tem muito a contribuir com o setor, porque você está toda hora, os setores são dinâmicos, né? É um setor muito atrelado à questão de mercado, então produção, tem hora que você tem que produzir o máximo porque o mercado está aquecido, né? A gente teve recentemente aí várias crises, né, econômicas, mudanças, né? A China é um grande produtor, então você tem... a China começou a produzir mais, então o preço cai, agora a demanda cresceu muito, o preço sobe, então você muda muito os seus objetivos, né, dentro da produção. E você tem que ter uma adapte muito rápido a isso. Então, o Leaf consegue. Hoje eu preciso produzir muito mais, então vou ter que ter esse objetivo. Agora não, eu estou numa redução de produção, eu tenho que buscar uma eficiência muito grande, tem que ser muito eficiente para conseguir ter os ganhos. Então, o Leaf consegue contribuir, não interessa qual o seu objetivo, ele pode mudar, a gente está sempre garantido que você está atingindo ele da melhor forma, né, dado todas as informações que a gente já tem. Nossa, muito interessante esse ponto que você trouxe de uma orientação que muitas vezes é contraintuitiva, né? A gente ultrapassa os limites de uma orientação empírica do ser humano, que muitas vezes tem um viés de confirmação ali por trás, e usa os dados, a inteligência artificial aplicada a isso para tomar as melhores decisões. Eu achei ótimo esse ponto. Acho que deixou bem claro aí qual que é o papel do Leaf e como que ele faz para impactar ainda, né, os resultados de uma forma ainda melhor. Muito bom. E aí, eu queria, Rodrigo, se você pudesse, por favor, que você trouxesse isso um pouco mais para o mundo real, para a prática, para a gente entender um pouco esse impacto de fato, como ele é. Por favor. Legal. Eu vou detalhar, acho que agora é o forno de clinker, né, do que é o coração da planta que a gente apresentou. A gente teve um projeto bem interessante e que fala bastante dessa dualidade, né, e da gente trazer alguma ação contra-intuitiva. A gente tinha o processo que tinha uma operação bem legal já, operadores muito eficientes, mas que tinha um desafio de, principalmente em momentos de distúrbio, de como você entender as condições do forno para você tomar a melhor decisão. Existiam muitos sensores de temperatura em vários pontos do forno. Existiam, o que é o padrão para o setor, existiam sensores de gases, analisadores de gases, várias informações, torque do forno, entrada de combustível, entrada de farinha, né? No resfriador, pressão dos gases, então tinha muitas informações. E a operação tinha determinados vícios, né, de operação. Esse viés de confirmação que você comentou é bem forte, né? Então, determinada condição, então a minha temperatura desse sensor do pirômetro ali da zona de queima, um sensor muito importante, ela aumentou, então eu entendo que meu forno está quente, então eu vou tomar uma ação como se meu forno estivesse quente, que buscando maior eficiência é aumentar a minha alimentação de farinha, né? Legal, então ele tomava essa ação. Só que ele não observava, por exemplo, que os gases estavam indicando que na verdade seu forno não estava tão quente. Na verdade, você estava tendo um falso positivo. Aquela temperatura ela aumentou por algum ponto, um hotspot que pode ter acontecido, uma massa específica que passou perto daquele sensor que aumentou um pouco aquela temperatura, ou uma própria falha do sensor, que é algo que é muito comum, porque a gente está num ambiente extremamente agressivo,
1.500 graus de temperatura, com matérias que têm gases ali, gases de nitrogênio, enxofre, alguns outros próprios gás carbônico, são gases que atacam muitos sensores. Então, é muito comum esses sensores darem falsos positivos, falsas medições, né? E aí você tem que lidar. Então, como você tem muita informação, às vezes o operador olhava ali aquela questão e tomava alguma ação que não era mais eficiente naquele momento. Então, ele tomava uma ação de aumentar a produção, quando na verdade o forno não estava tão quente quanto ele imaginava. Ele não olhou o todo da coisa. Então, qual foi o nosso grande desafio? Foi justamente observar o todo. Então, a gente consegue criar, e aí a lógica fuzzy auxilia demais a gente, porque lá é multivariável, você consegue dar pesos para entradas, né? Então, você consegue entender qual é a sua informação mais importante para cada momento. Então, como eu comentei, o sensor do pirômetro é um sensor extremamente importante, então eu tenho um peso para ele. Mas eu tenho que olhar outras coisas. Se só ele está me indicando que o forno está quente, será que esse forno está realmente quente? Está numa condição que eu possa aumentar a produção? Então, a gente juntou essas informações e agregou as respostas, né? Então, a gente conseguiu unificar, dar um indicador de, olha, seu forno está quente, então eu vou aumentar a farinha, né? E, ao mesmo tempo, eu vou atuar em conjunto com o combustível, porque é uma liga muito direta, né? Combustível e farinha. Não tem como eu aumentar a produção de farinha se eu não olhar o que está acontecendo com o meu combustível, porque é uma proporção, né? Essa proporção ela vai se mantendo, então você não pode destoar muito dela. Então, a gente também toma essas ações coordenadas. Às vezes o operador olhava para dependendo do operador, ele priorizava uma ação em algum momento e outra em outra, então cada operador tinha o seu jeito, né? Falava, não, a resposta no combustível é mais rápida, então se o forno está quente, eu vou tirar combustível. Poxa, mas será que não vale a pena você tentar aumentar a produção, então? Porque você vai conseguir ter o mesmo resultado, ou às vezes um resultado melhor, né? Então a gente conseguiu ir padronizando, então a gente foi entendendo, foi pegando as melhores práticas, as melhores manobras, foi entendendo, conseguiu construir esse mapa, né, de condições para a gente conseguir reportar. E também um outro ponto interessante é que a gente consegue passar essas informações para o operador. Então não fica uma caixa preta, não fica algo que ele toma a decisão e o operador só vê a saída lá, aumentou o combustível, diminuiu o combustível, aumentou a alimentação de farinha, diminuiu a alimentação de farinha, e ele não sabe o que aconteceu. A gente consegue mostrar para a operação através do supervisório, a gente consegue informar esses cálculos. Então a gente consegue informar, olha, a gente está verificando que o forno está quente por causa dessa e dessa condição. Então, a partir dessa informação, a gente está tomando a determinada ação. Então, a gente empoderou também a decisão do operador, de entender. E eles contribuíram. Uma coisa muito legal foi o feedback que a gente começou a ter deles. Eles falaram, olha, essa condição aqui não está muito legal, acho que tem que ajustar um pouquinho, porque, na minha experiência, talvez não está indicando muito bem. Então, a gente foi adaptando e foi fazendo uma construção conjunta, né? Um estilo que da implementação do projeto do LIF, que é muito forte. A contribuição entre o nosso know-how, né, da nossa solução de controle avançado com o know-how de processo da operação e da equipe de processos. Então, a gente foi conseguindo unir essas forças assim, e ter as melhores ações a todo tempo. Um outro ponto muito importante, eu comentei, né, brevemente, do falso positivo do sensor. Então, com a inteligência artificial, a gente conseguiu tratar isso de uma maneira mais robusta, né? Você entendendo, esse sensor teve uma diferença de temperatura muito grande que não é compatível com o processo. Por exemplo, diminuiu 300 graus em 1 minuto. Não é possível, isso não é uma condição do processo, é uma condição do sensor. Então, a gente consegue tirar, qual que é a melhor solução para isso? Eu tiro esse sensor do cálculo? Ou eu emito um alerta para o operador para ele olhar e fazer uma manutenção? Então, a gente consegue também agregar essa inteligência de dar informações do que está sendo medido corretamente ou não. Então, auxilia a equipe de manutenção, de qualidade. Então, alguns eventos espúrios também, então, que existe muito, né, durante o processo, eventos de avalanche, que é chamada, como é um material sólido, né, sólidos sempre são complexos na indústria, né, é sempre mais difícil você mexer líquidos e gases é muito mais fácil você fazer transformação. A transformação sólida é muito complexa. Você tem o movimento de uma matéria muito grande ali dentro. Então, você tem um evento chamado avalanche. É simplesmente um descolamento de todo esse material ali que está nessa fase sólida e cai de uma vez dentro do forno. Isso você gera, dependendo de onde ele acontece, gera um pico de pressão, de temperatura. Então, a gente consegue identificar isso pelos dados e consegue trazer essa informação para a operação atuar da melhor forma e automatizar as manobras que forem pertinentes já pelo LIF, né? Então, essa agregação de conhecimentos, de informações e tomadas de decisão foi algo muito interessante, né? E aí a gente conseguiu, com todo esse trabalho, né, gerar um aumento de produtividade, né, do forno e um aumento principalmente na eficiência de consumo térmico,
né? Nesse caso, foi bem voltado ao consumo de combustíveis, né? Energia de combustíveis, então a gente conseguiu aumentar a eficiência térmica do forno. E aumentar a eficiência térmica, ela agrega os dois pontos, né? Aumentar a produção, eu consigo aumentando a produção gastando a mesma coisa de combustível, ou reduzindo o meu gasto de combustível para a mesma produção, né? Então a gente consegue ter essa versatilidade que a gente aumentou a eficiência térmica. Então o forno, ele é mais eficiente, não importa qual condição que eu estou trabalhando com ele. Nossa, ficou muito clara a forma como você explicou, assim, bem didática mesmo, assim. A gente fala tanto aqui, né, de tornar a indústria mais eficiente, mas essa expressão mais eficiente significa uma coisa completamente diferente em cada indústria, né? Você conseguiu trazer a realidade de cimento aqui, e a gente não imagina, né, quando não faz parte diretamente da indústria em si, como funciona. Então ficou bem claro, assim, quem ouvir vai gostar bastante de entender melhor. Bom, muito bom, muito bom. Então a gente vai finalizando aqui este episódio, mas se já ficar convidado aí para participar de mais, vai ser sempre muito, muito importante, vai contribuir bastante. Mas para finalizar esse, Rodrigo, eu queria pedir para você uma dica para alguma indústria que você entende que ainda pode avançar, que ainda, sei lá, pode tomar alguma consciência, alguma atitude para ser ainda melhor, ainda mais eficiente, ainda mais tecnológico. Olha, eu gosto sempre, principalmente agora, né, que eu mais recentemente trabalhei nessa parte de pré-vendas aqui dentro da iSystems, né, que é a parte que a gente avalia, né, a viabilidade de projetos e os benefícios. E o grande ponto, né, que a gente avalia, que eu acho que é um desafio ainda muito grande para muitas indústrias, inclusive algumas questões da indústria do cimento, é com essa parte dos dados, né? A indústria 4.0, ela é baseada em dados, né? Todas essas automatizações, lógicas, padronizações que eu comentei aqui, elas não existem sem dados consistentes, né? Tanto é que um dos pontos que eu comentei é justamente a gente avaliar pelas lógicas do LIFF quando o sensor não está confiável, né? Então a gente agrega isso, porque é muito importante você ter qualidade e confiabilidade dessas informações. Então, desde os dados estarem disponíveis, então existirem os sensores, né? Por isso que no caso específico da indústria de cimento é um ponto que já é basicamente muito zerado, quase todas têm, porque hoje não se opera um forno de clinker sem alguns sensores essenciais. Mas, às vezes, mais sensores, né? Tá sempre buscando poxa, tem uma outra informação. Hoje, por exemplo, no sensor de cimentos, eu não tenho muita informação sobre qualidade, né? Elas são de laboratório ainda. São informações que são medidas a cada 2, 3, 4 horas, dependendo ali da operação. Então, eu não sei como está vindo o meu material, minha matéria-prima, eu não sei como que está a composição química dela, eu não sei como está a composição química do meu cimento, do clinker ali na saída. Então, eu desenvolver, trazer, buscar sensores online, talvez consigam medir isso, eu vou ter um ganho muito expressivo, porque daí eu vou conseguir agregar essa informação na tecnologia da inteligência artificial, né? Então, eu diria que são esses dois grandes focos. Instrumentação, que vai permitir essa confiabilidade de dados. E aí, confiabilidade é tanto qualidade, né? Os dados estarem chegando o tempo todo, quanto o volume, né? Quanto mais rápido a gente receber essas informações, mais rápido a gente se adapta. Então, se eu tenho uma medição de laboratório que sai a cada 2, 4 horas, a gente brinca que a gente está correndo atrás do prejuízo. Eu só vi que passou. Um forno tem um tempo de residência de 30 minutos. Então, se eu estou medindo a 2 horas, já passou há muito tempo. Já passou esse material, eu não sei. Então, eu vou tomar uma ação, claro, eu consigo tomar alguma ação corretiva. Mas eu tenho que ter um cuidado com o que eu vou fazer com ela, porque já foi algo que passou. Agora, se eu tiver essa análise online, às vezes, cada 5 minutos que seja, aí já é algo que é muito mais interessante. Eu consigo antever essas mudanças, já consigo atuar de uma maneira mais proativa. Então, eu diria que qualidade, confiabilidade de dados, ter esses dados online é o que permite, né, você chegar e dar esse outro passo para a indústria 4.0, para a inteligência artificial. Não existe inteligência artificial sem dados, né? Tudo que eu falei do conhecimento humano, da operação de processo, conhece há muito tempo. Por quê? Porque eles estão lá olhando dados. Só que muitas vezes o ser humano ele vai ter o dado de uma visão, de material, de sentir, ele tem muita sensibilidade mesmo, de sentir como está o forno, às vezes até pro barulho, é muito engraçado na operação, você ouve até o operador falando, não, esse barulho eu sei que não tá muito normal, tem alguma coisa errada no forno, né? Visual ali, ele abre uma portinha, olha a chama como tá, ele entende como tá a combustão, como tá o processo ali dentro. Então, quanto mais você conseguir agregar essas informações para uma máquina, né, para um computador, tomar essas decisões de uma maneira automatizada,
para mim, a grande chave que a gente tem para evoluir cada vez mais o setor de cimentos e para todos os outros, né, que também busquem essas melhorias que a inteligência artificial pode proporcionar. Eu ia comentar isso mesmo. A impressão que eu tenho é que, independente de ser uma indústria ou não, acho que a gente sempre pode evoluir um pouco mais no nosso olhar para dados, né? A forma como a gente estrutura isso. A gente está sempre discutindo isso e a cada vez que a gente discute, a gente liga um sinal de alerta de alguma melhoria que dá para fazer. Então, acho, né, eu entendi que a sua dica, ela vai muito no sentido de dizer, indústria, você precisa ser obstinada em acompanhar, em medir e acompanhar os dados, essa medição, né, da forma mais rápida possível, para que você tenha um controle mais eficiente. Acho que é isso, né? Exatamente. Eu digo que o Leaf, né, ele é um software, ele faz cálculos e ele vai se guiar pelo que ele está vendo. Como a gente está dirigindo um carro, a gente olha pelo que está acontecendo ali na estrada. Se você não tem visibilidade, né, ou uma situação de risco, que é neblina, você não tem uma visibilidade do que está acontecendo à sua frente, então você não consegue tomar as melhores decisões. Você acaba tendo que diminuir a velocidade, você tem que entrar num estado de alerta diferente. Então é uma analogia aí que é a mesma coisa para um processo industrial, né? Se eu não estou tendo uma visibilidade do que está acontecendo ali no meu processo, eu não vou conseguir tomar a melhor ação, né? Eu vou tomar uma ação deturpada ou uma ação mais conservadora, sendo que às vezes eu poderia ter uma eficiência melhor, um resultado melhor. Então acho que é bem nesse sentido mesmo, de você gerar essa visibilidade do que está acontecendo para os dados, para daí sim a gente tomar as melhores decisões. Excelente. Foi bom. Perfeito, Rodrigo. Obrigada. Muito bom esse episódio. Com certeza acho que vai ser muito proveitoso. Desde já, repito, ficar convidado para participar aí de uma próxima conversa. E muito obrigada aí pela participação. Obrigado, Ligia, pelo convite. Obrigado a todos aí que estão assistindo. E com certeza vamos falar aí sobre outros setores também, outras modalidades, que é muito legal. Isso aí. Então, esse foi mais um episódio do podcast Indústria do Futuro, o podcast que ajuda as indústrias a serem mais eficientes, abordando temas sobre a inovação e a inteligência artificial. Se você se interessou pelo Leaf, entra no nosso site, que é o www.i.systems.com.br, e lá vai ter mais informações, e lá também você pode chamar a gente para conversar. A gente também está disponível para te ajudar a evoluir aí com os dados, a gente te orienta para isso também. Conta com a gente, tá bom? Muito obrigada, compartilha esse episódio com um colega de trabalho seu e até a próxima.